Amém. Graças a Deus. Nós estamos vendo no livro de Judas, e hoje Judas é o penúltimo livro da Bíblia, o estudo do livro de Judas. Já vimos quem era Judas. Hoje eu vou pedir um auxílio para minha filha Patrícia. Ela vai ler alguns textos para facilitar aqui. Vimos quem era Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus. Ele está falando a um grupo de irmãos que estão sendo influenciados por falsos líderes, trazendo um falso evangelho. E ele, então, vai buscar na palavra de Deus, na história do povo de Israel, o perigo de você dar ouvidos a esse evangelho que não é o evangelho. O apóstolo Paulo nos diz que nos últimos dias, quem sabe estamos vivendo aí os últimos dias, as pessoas vão sentir coceiras nos ouvidos, querendo ouvir coisas que não estão na palavra de Deus. Pessoas que vão ser falsos mestres, ou estão sendo falsos mestres. Um evangelho que não está na palavra de Deus. Um evangelho que está centralizado no homem, epocêntrico. O homem é o centro de tudo. O homem pode determinar, o homem pode fazer, o homem pode acontecer. O egoísmo centraliza. Então, a arrogância, a prepotência. Este não é o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Não. E a gente está vendo aqui no livro de Judas que realmente o genuíno evangelho é muito mais sério, é muito mais comprometido. Então nós vimos a história de Judas, aonde ele atuou. Depois nós usamos 3 palavras na saudação de Judas: servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E eu disse: aos chamados, aos amados em Deus Pai e aos guardados em Cristo Jesus. Ficamos nessas 3 palavras: chamados, amados e guardados. Mas isso tinha uma implicação muito grande para que ele pudesse nos escrever de que somos chamados, amados e guardados. Porque o evangelho que eles estavam enfrentando, sofrendo, o cristianismo da época, nesse contexto, não era esse cristianismo oba-oba, esse cristianismo analgésico, esse cristianismo sem dor, sem compromisso, sem nada. Não. Eles estavam vivendo uma resistência muito grande dos romanos. Eles estavam vivendo uma perseguição religiosa por causa dos judeus, dos judaizantes. Eles estavam vivendo essa dimensão.
E o evangelho que ele está anunciando, pregando, é que o chamado de Deus, e ser amado de Deus, e ser guardado por Deus, era um evangelho que desvencilhava de qualquer medo, de qualquer temor, para avançar, para anunciar, para pregar, para colocar as suas vidas em risco, porque o apóstolo Paulo nos diz que nós não temos espírito de covardia, mas nós temos um espírito de ousadia para anunciar as verdades do evangelho. É muito mais do que nós pensamos. A igreja era uma igreja consolidada, uma igreja embasada nos ensinamentos dos apóstolos. Em Atos 9, nos fala que a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, e crescia em número. E hoje nós vamos continuar aqui com mais 3 palavras, ou 4 palavras, que Judas nos diz. Versículo 2: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia, perdão. Em Lamentações capítulo 3, o versículo 22 ao verso 25, vamos ouvir essa leitura bíblica desse texto, que é muito conhecido, Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Quando Judas está falando das misericórdias, paz e misericórdia, ele está exatamente dizendo daqueles que têm misericórdia de Deus. Nós temos os atributos de Deus, os chamados atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Só um exemplo disso: os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que o homem não tem, nós não temos. Soberania, a autoexistência, onipotência, onipresença, onisciência, nós não temos. É só Deus. Mas existem os atributos comunicáveis de Deus que Ele dá a nós. Por exemplo, os frutos do Espírito são os atributos comunicáveis de Deus que Ele dá a cada um de nós. Por isso que a misericórdia foi dado a nós. Misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer miserável meu coração. Coração miserável. Coração pecador. Coração dilacerado. Coração arrebentado. Mas ao mesmo tempo, quando eu recebo a misericórdia de Deus, eu passo a ser misericordioso. Eu começo na empatia, entender a dor, o sofrimento, a angústia do outro e compadecer do outro. E Jesus disse nas bem-aventuranças, do capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, e você vai ler muitos textos em Salmos, que nos fala daqueles que esperam nas misericórdias de Deus, aqueles que se sentem miserável de coração, pecador, que precisam de um arrependimento, tal como o homem que vai ao templo para orar e nem ousava olhar para cima e dizia: se propõe
propício a mim, pecador. Ele estava dizendo: ser propício, ser misericordioso a mim, pecador. Misericórdia e perdão são duas coisas que nós recebemos da parte de Deus. Deus nos perdoa. O salmista nos diz lá no Salmo 32, no verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Temos a misericórdia de Deus em nós e agora nós recebemos o perdão de Deus. É algo extraordinário. O salmista, no Salmo 32, no Salmo 51, ele fala o quanto ele estava distanciado de Deus, como o pecado o arrebentou. Ele foi se tornando infeliz, enfermo. Ele pede a Deus para que não se ausentasse da vida dele, não retires de mim o teu espírito. E o pecado estava assolando a sua alma. E ele então está orando, pedindo perdão e purificando-se diante de Deus, e recebe esta purificação, você recebe esse perdão, tal como Jesus, a presença de Jesus para ser morta, apedrejada pelo próprio Senhor e a multidão que estava. Jesus ainda olhando para aquela multidão e disse: olha, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos se sentiram pecadores e foram saindo um a um. E Jesus então, ficando só com aquela mulher, disse: cadê os que te condenam? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco. Vai e não peques mais. O pecado arrebenta com as pessoas, com os cristãos. O pecado arrebenta com as famílias. O pecado arrebenta com a igreja. O pecado arrebenta com a nação. Com a nação. Nação pecaminosa. Por isso que em 2 Crônicas 7:14 nos diz: se esse povo que fala no meu nome, buscar-me e se apresentar diante de mim, orar a mim, eu vou vir, vou perdoar os seus pecados, vou sarar esta terra. E a nossa terra pode ser uma terra que está manchada pelo pecado. E aí nós temos a corrupção, mas é um assunto para um outro momento. Nós recebemos de Deus misericórdia e perdão. Mas nós recebemos de Deus também a paz. A paz. Filipenses 4:7 nos diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Em João 14, versículo 27, Jesus vai dizer sobre esta paz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Essa paz não é a paz que os governos tentam emplacar. Por exemplo, há algumas ameaças agora na Coreia do Norte, a Coreia do Sul, e estão já interferindo, pedindo paz. Esqueçam a destruição do escritório, vamos viver em paz. As pessoas querem paz, mas não é essa paz. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, é aquela que, embora estejamos em
conflitos, em guerras externas, em pandemias, em preocupações, essa paz invade o nosso coração e a nossa alma, excede todo o entendimento. Deus é Shalom, Deus da paz, e essa paz está infusa em nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É você conseguir deitar-se, colocar a sua cabeça no travesseiro e descansar, que o salmista nos diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor vai estar comigo. Essa paz que em meio a toda essa turbulência, você está tranquilo, seguro. Esses atributos, dos atributos de Deus, Ele nos dá a sua paz, a paz de Deus. Mas Ele nos dá também o seu amor. Já falamos que nós somos amados e nos dá esse amor a cada um de nós. O amor que é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, o versículo 22, nos vai falar a respeito disso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O fruto do Espírito é amor. O apóstolo João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. E esse amor que foi demonstrado na cruz, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos o amor de Deus que invade o nosso coração. Que o apóstolo João então vai nos falar que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor. Interessante que quando você ler as epístolas de João, 1 João, 2 João, ele vai falar sobre o amor. Era o apóstolo do amor, era o apóstolo que reclinava a sua cabeça nos ombros de Cristo. E que os pais da igreja, Policarpo dizia que João, quando foi trazido da Ásia, quando ele recebeu as revelações do Apocalipse, ele era colocado diante da igreja para falar, e sentavam, porque ele já não estava mais nem enxergando, e sentava para aconselhar a igreja. Ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. A expressão do amor é por causa da cruz de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, nós temos a capacidade, ou fomos capacitados para amar, porque Ele é amor. Ele deu a nós esse atributo. O amor não é dom, eu tenho o dom do amor. O amor é uma decisão. Eu decidi amar. Eu decidi amar. Eu decidi amar os irmãos e amar os inimigos, como diz a palavra de Deus. Nós temos este atributo de Deus que nos capacita a amar uns aos outros. Bem, nós somos chamados, nós somos amados, nós somos guardados, nós recebemos misericórdia, nós recebemos a paz, nós recebemos o amor que produz alegria. Aí em 1 Pedro 1, 18, há um texto que também nós queremos ler. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram,
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Agora nós vamos para o propósito da carta. Judas escreve no versículo 3 e 4, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Qual o propósito? O propósito era para combater estes que entraram, introduziram com dissimulações na igreja do Senhor Jesus, que transformaram a graça de Deus em libertinagem, brincando com a graça que foi dado a cada um de nós, a graça que nos alcançou, maravilhosa graça de Jesus, mas vamos transformar essa graça em libertinagem. Eu sou salvo, Deus me salvou e vou viver a minha vida, deixa a vida me levar, como diz a música lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou nadar de braçada nessa graça. Não é assim não. Você está equivocado. A graça é algo tão sério para cada um de nós, que nós fomos alcançados pela graça, e que o apóstolo Paulo nos diz que nós agora vamos batalhar e vamos destruir as obras da carne. Não vamos transformá-la em libertinagem. Não, de jeito nenhum. A salvação, ela não é estática. A salvação é dinâmica. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 12 ao verso 17, é um texto bastante interessante para lermos aí. Filipenses 2, Filipenses 2, 12 a 17. Vamos ler esse texto. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Grifa aí. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ótimo. Mas se a salvação ela é estática e graça, o que eu posso fazer então para transformá-la em libertinagem? Verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem discussões, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente.
Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação ou por sacrifício, sobre sacrifício e a serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Não transforme essa graça em libertinagem. Corre, esforce. Está difícil? É um pouco mais. É caminhar um pouco mais. É andar um pouco mais. A salvação não é estática. Eu agora recebi a Cristo como meu Salvador, me tornei presbiteriano e estou lá agora tranquilo. Eu sento no banco, ouço a mensagem, se ela não for boa, eu reclamo. Se o louvor não estiver bom, eu reclamo. Se me pedem para fazer alguma coisa e eu acho ruim, não é salvo não. Porque a salvação é fazer tudo sem murmuração. Os murmuradores ficaram no deserto. 1 Coríntios 10. Ficaram no deserto, morreram no deserto. Porque murmuravam, porque eram azedos, porque eram pessoas descomprometidas. Não estou nem aí, preguei isso domingo passado. Eu não estou nem aí. Não é assim não. É sem murmuração, para tornar filhos sinceros, irrepreensíveis, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Pervertida. Uma geração mundana. Não é para você ir lá no mundo, não. É para você se livrar do mundo. Mundo pecaminoso. Mundo perverso. Mundo corrupto. Esquema do mundo. Saia. Não transforme isso em libertinagem. Vivam o evangelho da salvação, que é dinâmica. Aí no capítulo 3, o versículo 12, Paulo vai falar sobre a sua vocação, não que eu tenha já recebido, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. E aí ele vai falar no verso 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. A salvação, Paulo demonstra em 3 momentos como ela é. Primeiro, do atleta que corre, a figura do atleta no estádio. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24 a 27. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele usa essa figura do atleta, então, vamos correr no estádio. Nas Olimpíadas, vocês sabem como isso ocorre. Um só vai levar o prêmio e tem que correr, tem que se esforçar. Ele usa a figura do soldado em Efésios capítulo 6, do verso 10 a 18. Quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra principado, potestades, contra os dominadores desse mundo, nas regiões celestes ou celestiais. Então revestir de toda a armadura de Deus, e Ele vai dando as armaduras de Deus, para nós ficarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. E depois ele termina dizendo, e depois de ter desvencidos, fiquem firmes e inabaláveis. É guerra. O diabo não dorme. Dioturnamente ele está aí armando as suas ciladas.
travando essa batalha, aonde os guerreiros se preparam para a grande luta, mas eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eu quero ser um vencedor, eu quero me tornar um cristão guerreiro, guerreiro na oração, guerreiro na palavra, guerreiro na fé, embrasando o escudo da fé. Eu quero ser um cristão que vença como um bom soldado de Cristo, que não vai esmorecer. É a figura de um soldado. Mas ele usa também a figura do lavrador. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. É um texto até bastante interessante. E Paulo vai dizer sobre o nosso sofrimento. Mas ele diz aqui, só para termos a ideia: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado, versículo 3, em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aí ele usa a figura do trabalhador, do lavrador, que deve ser primeiro a participar dos frutos. Dos frutos. E aí ele termina dizendo: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É o lavrador que vai plantar e o primeiro que colhe os frutos. Os frutos. Nós somos o semeador que saiu a semear. E essas três figuras dinâmicas na vida cristã é para nos dizer que a salvação ela não é estática, ela é dinâmica. No passado, lá quando você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou quando Jesus veio ao seu encontro e o salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, lá no passado, lá na sua história, aconteceu algo extraordinário. Seu nome foi escrito no livro da vida. Mas agora, no presente, nós estamos sendo salvos desse mundo, sendo salvos da pecaminosidade, sendo salvos da maldade, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, não olhando para trás como fez a mulher de Ló, olhando para trás, ficando como estátua. Não, nós vamos avançar. Então no passado fomos salvos, no presente estamos sendo salvos, mediante a nossa batalha, mediante as nossas guerras espirituais. E no futuro seremos salvos quando a glória de Deus resplandecer em nossas vidas, quando a glória do Senhor vier sobre nós, encher o nosso coração e a nossa vida de esperança e amor de Deus, que nos excede todo entendimento. Figura do atleta, figura do soldado, figura do lavrador, nos leva para essa dimensão da graça de Deus. Somos salvos, dinâmicos. Por isso que Judas está dizendo: queridos, cuidado daqueles que vos fascinam, desses que introduzem com dissimulações, que já estão condenados, que a própria palavra nos adverte de que homens, Paulo quando fala à igreja de Éfeso, aos presbíteros da igreja de Éfeso,
ele diz que entraria lobos vorazes querendo arrebatar o rebanho de Deus com filosofias vãs, como os nicolaítas, os falsos mestres, os falsos ensinadores. Cuidado com esse evangelho barato, cuidado com esse evangelho sem compromisso, cuidado com esse evangelho sem sacrifício, cuidado com esse evangelho que só quer benefícios, que só busca benefícios, dos quais Jesus diz que nós assumimos o compromisso de assumir a sua cruz. Quem vem a mim, negue-se a si mesmo, a cada dia toma a sua cruz, vem e segue-me. Esse é o propósito para pregar e vivenciar o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, né? Tá difícil? É um pouco mais. É um pouco mais. Mas lá no final você vai receber aquela promessa bendita de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Daqueles que batalharam diligentemente. Coloquei um vídeo na página da igreja, de uma igreja na Itália, e fizeram uma surpresa para o pastor, quando ele veio realizar o culto online, e colocaram nos bancos as fotografias das pessoas que morreram na pandemia, daqueles que foram embora. E ele visitou uma por uma, olhou cada foto, e deu um glória a Deus, porque sabia que aqueles se tornaram herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. Foste fiel no pouco, batalhar um pouco mais, lutar um pouco mais. Recebi um outro que nos mostra de um desses países, cortinas de ferro, que os cristãos estão sendo fuzilados e os seus familiares são obrigados a assistirem este fuzilamento, estas mortes brutais por causa do evangelho. Mas há uma alegria, a gente perde, a gente sofre. Eu estou há 3 meses que nós temos 3 queridos da nossa família. Um irmão, 2 cunhados. 3 em 3 meses. É duro? É duro. É muito difícil. Mas para aqueles que foram, eles recebem a coroa da vitória. Vinde bendito de meu Pai. Não vão viver mais no sofrimento, nas angústias, nas dores, mas vão viver na eternidade com o Senhor. Fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Por isso que Judas está nos dizendo, a fé cristã, você que foi chamado para desenvolver esta fé, é batalha, é luta, é esmurrando o corpo, que o apóstolo Paulo nos diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu mesmo não venha a ser desqualificado. É batalha. É batalha. Batalha do Senhor. E muitas vezes nós temos todo o conforto, né? Não é verdade? Temos uma igreja que começa a abrir as suas portas, temos o nosso culto,
que podemos oferecer ao Senhor livremente, e a nossa adoração, embora muitos não dêem muito valores a isso, está cômodo, está cômodo eu ficar em casa, participando das lives, está cômodo, está cômodo. Você precisa batalhar, você precisa encarar, e você precisa assumir um compromisso com o Senhor. Não é com a igreja, não. Isso aqui vai ficar, a denominação vai ficar, os prédios vão ficar. Não é com o pastor, não. O pastor só vai dar conta nos últimos dias. E eu estou, com certeza, tranquilo, porque você é indesculpável diante de Deus, porque todas as vezes usamos esse púlpito para exortar. Exortar. Mas o nosso compromisso é um compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Pregar o evangelho diligentemente. Valorize o que você tem. Amanhã você pode perder isso. Amanhã nós poderemos perder isso. Mas por enquanto, vamos valorizar o que nós temos. E aí, ele vai nos ensinar aqui 3 princípios de pessoas que se comportam na vida cristã, e ele faz uma comparação dos antigos. Primeiro, aqueles que se comportam com falta de fé, incredulidade. Depois ele fala do abandono da santidade de Deus. E aí ele vai usar a imoralidade. Imoralidade. Falta de fé, abandono da santidade e a imoralidade. Eu vou ficar por aqui. Eu creio que vamos passo a passo, não temos pressa. Passo a passo, já aprendemos o propósito. Nós somos chamados, amados, guardados. Já aprendemos que nós recebemos a misericórdia, o perdão, a paz, o amor, que produz alegria. E nós já vimos o propósito, que a salvação ela tem que ser dinâmica, não estática. A salvação vai nos comparar ao atleta, ao soldado, a um lavrador que vai lutando pela fé cristã. Por isso que a salvação tem que ser desenvolvido com temor e tremor. Salvação em Cristo Jesus. Tem um cântico, e eu gostaria que os meus filhos estão aqui hoje, está tudo improviso, viu? Você fica tranquilo, porque nós vamos cantar uma música que fala do nascer de novo, da salvação. E fugiu aqui da minha mente, é um cântico que sempre quando batizamos alguém, nós cantamos aqui. Me ajuda aí. Não, é bem conhecido dos irmãos, daqueles que estão nos ouvindo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eita, esse é meu garoto. Sabe tudo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Mudou o seu? Você é crente mesmo? Em Cristo Jesus, está fincado na rocha. Você ama o Senhor, você está apaixonado por Jesus. É verdade isso na sua vida? Glória a Deus, glória a Deus.
É assim mesmo. As lutas, as tribulações irão, mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Pode vir aqui. Eu vou sair do foco aqui. Pode vir. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Isto falo a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. A sua vida. Que bênção que você é um cristão autêntico, genuíno. Que bênção que você ama o Senhor. Que você ama a Deus. E que você está lutando para chegar lá. E vai chegar. Com certeza, vai chegar. É promessa dele. Deus te abençoe, meu amado. Continue assim. É um pouco mais. É um pouco mais. Continue firmado na palavra, na fé, no amor, na esperança. Continue firmados no Senhor. À noite nós vamos retornar com o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você quer participar aqui, faça a sua inscrição lá no WhatsApp da igreja. Que você tenha um domingo muito abençoado. Um domingo cheio da presença do Senhor. Um domingo que faz sentido você servir ao Senhor com alegria. Nós te aguardamos à noite. Você que vai estar conosco online, nós te aguardamos. À noite vamos estar orando também por você, intercedendo. Bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque fomos chamados pelo Senhor para amá-lo e segui-lo. Obrigado por aqueles que estevem conosco, aqueles que vão ouvir a sua voz. Traga a tua bênção sobre cada um. Nós oramos assim, Pai, agradecidos. Em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Maranata, Ele virá. Amém.